E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eh, no início dessa semana, uma amiga tinha entrado em contato comigo e onde ela mora, passaram fazendo uma implantação de rede de esgoto. E depois que fizeram a implantação da rede de esgoto, fizeram a instalação da ligação que interliga a rede para casa. E até aí tudo tranquilo. E depois que a equipe fez essa instalação, ela fez a interligação de toda a tubulação lá do esgoto da casa dela para a ligação da rede de esgoto que direcionava para a rede coletora, que iria levar os dejetos para uma estação de tratamento de esgoto. E ela entrou em contato comigo para relatar uma seguinte situação, uma situação indesejada que eu creio que nenhum de vocês gostariam de passar. A situação era a seguinte: os dejetos que eram para serem levados para estação de tratamento de esgoto por meio da rede coletora estava tendo retorno para a casa dela. E aquilo estava gerando um maior transtorno. Você pode imaginar aí, você do nada ver que os dejetos estão retornando pelo seu vaso sanitário. Isso é uma situação totalmente indesejável. E ela entrou em contato comigo porque, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui do canal, desde 2021 eu atuo em obras de saneamento, especialmente implantação de rede coletora de esgoto. E nessa minha pequena trajetória, de 2021 para cá, eu já executei mais de 20 quilômetros de rede de esgoto. Pelo Brasil afora tem inúmera gente que já executou uma quantidade bem maior do que eu, e isso é evidente. Mas eu posso dizer que estou deixando a minha contribuição para, quem sabe, um melhoramento da sociedade. Você pode se perguntar, aonde é que essa sua amiga mora? Ela mora em tão distante, podemos dizer assim. E a partir desse relato que ela me fez, eu busquei dar alguns direcionamentos para ela e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para você como montar um racional, podemos dizer assim, de um planejamento. O racional que eu vou utilizar aqui, eu vou fazer com base no problema que ela me relatou. Mas os princípios aqui colocados, eles podem ser aplicados para qualquer planejamento, para qualquer projeto que você possa querer desenvolver ou estar desenvolvendo. Então, quando a gente vai montar um planejamento, o primeiro ponto que a gente deve colocar é estabelecer o resultado que se quer alcançar. Eu vou escrever aqui na folha, espero que você possa visualizar também. E dentro desses pontos aqui que eu vou elencar, são 4. Então, me acompanhe até o final do vídeo para entender melhor. Então, o primeiro ponto é estabelecer o resultado que se quer alcançar. E o resultado que a gente pode desejar dentro de um projeto, ele pode ser o, entendido como oportunidade ou como problema. E um ou outro é da, podemos dizer, na mesma, só que, ou melhor, são
faces de uma mesma moeda. Você pode entender como um problema ou como uma oportunidade. Mas nessa situação aqui, ela soa mais como um problema. E quando você estabelece o resultado que você quer alcançar, é uma dica que eu dou é você colocar, podemos dizer, três subitens dentro desse item número um. E quais seriam esses três subitens? Eu vou nomeá-los aqui de 1.1, 1.2 e 1.3. O 1.1 é o objetivo. O objetivo. E o objetivo aqui é acabar com o retorno dos dejetos da rede de esgoto. Da rede de esgoto. E o ponto 1.2, ele pode ser entendido como o valor. Quando a gente estabelece um valor, e o valor aqui ele pode ser tanto material como imaterial, isso ajuda a gente ter como é que eu posso dizer, uma, um maior filho, um melhor alvo a ser seguido. Isso pode dar um maior ânimo, uma maior vontade para se alcançar aquele objetivo. E o terceiro, o, o item 1.3 aqui, ainda dentro do estabelecer o resultado, é sempre bom definir um prazo. Quando a gente define um prazo, não é que você vai ficar ansioso para atingir aquilo dentro daquele prazo, mas isso vai lhe ajudar a não ficar tão disperso, a não ter tanta dispersão, para que você possa ir controlando as coisas à medida que elas vão avançando. Eu vou colocar aqui um exemplo de um mês. É, é só a título de exemplo. Então, depois que você estabelece o resultado que você quer alcançar, o segundo ponto a, a se colocar é fazer o que podemos chamar de levantamento. Levantamento das informações a respeito do problema a oportunidade. O levantamento dessas informações vai lhe ajudar para o terceiro passo que eu vou mostrar. Dentro dessa situação que minha amiga estava relatando, as informações que é importante a gente fazer é a gente partir de coisas, do entendimento do princípio das coisas. Como assim? Por exemplo, dentro da execução de uma rede de esgoto, um dos princípios básicos é de que a rede,
quando ela não é rede em carga, no sentido, como assim rede em carga? Quando ela não utiliza um equipamento mecânico para que o, o fluido dentro da rede possa escoar, ela funciona por declividade. E como é que funciona a declividade? A declividade funciona basicamente assim: existe um ponto A, e esse ponto A é o ponto mais alto, e o ponto B. Esse ponto B é o ponto mais baixo. Então, para que a rede funcione por declividade, faz necessário que os dejetos sejam lançados do ponto mais alto e eles possam escoar por declividade para o ponto mais baixo. E esse ponto mais baixo aqui é onde vai estar, pode estar a estação de tratamento de esgoto. Aqui é um modelo simplificado, podemos dizer assim, porque dentro de uma rede de esgoto existem as declividades do terreno e vão existir momentos em que serão necessários alguns artifícios mecânicos para que o fluido possa chegar no seu ponto final. E quais seriam esses artifícios mecânicos? Seriam uma estação elevatória de esgoto. Ela funcionaria basicamente para o quê? Se a, vamos imaginar aqui um outro cenário. O ponto A vai para o ponto mais baixo, o ponto C, só que o destino final é ou ponto B vai para o seu, só que o destino final é o ponto C. Do ponto A para o ponto B, ok, existe a declividade, mas do ponto B para o ponto C não existe declividade, então faz necessário que aqui exista um artifício mecânico que pode ser chamado de estação elevatória de esgoto. No caso, ela vai fazer isso, elevar o esgoto que chega aqui para o seu ponto final, que é a estação de tratamento de esgoto, a ETE. Então, partindo do princípio de que para que uma rede funcione, tem o seu funcionamento normal, faz-se necessário que exista a declividade. Então, esse é o primeiro ponto, a existência de declividade. E o outro ponto aqui do levantamento dessas informações é o seguinte: quando aqui eu vou fazer um outro desenhozinho, quando se executa uma rede de esgoto, vamos imaginar novamente aqui. Aqui é a rede coletora principal. Então, esses outros traços aqui são os ramais de esgoto, aonde estão interligados aos imóveis. E a cada distância existe um poço de visita, ou um poço de inspeção, ou um terminal de inspeção. E para que os dejetos possam ser lançados na rede, faz-se necessário que ela já tenha chegado ao seu destino final, o ponto B. Se por acaso os dejetos forem liberados para o lançamento antes da rede ter sido concluída, vai acontecer o seguinte: os dejetos vão ficar presos em algum ponto aqui da rede, porque eles não vão ter escoamento, não vão ter para onde escoar. E por eles ficarem retidos, à medida que os imóveis vão lançando os dejetos na rede, pode acontecer do que? De a rede ficar sobrecarregada
os dejetos não terem para onde ir, então o caminho que os dejetos vão utilizar para chegar em algum lugar é retornar para os imóveis. Isso é uma outra situação que pode acontecer. Então, perceba, dentro de um planejamento, o primeiro ponto que você deve fazer é esse: estabelecer o resultado que se quer alcançar. Depois, levantar as informações. E esse levantamento aqui das informações a respeito do problema, ele é muito importante porque ele vai nos ajudar no terceiro ponto, que é a verificação. A verificação das causas. Das causas. Como no ponto 2 aqui a gente fez um levantamento das informações a respeito do problema, o que é que se pode gerar isso, a verificação das causas aqui, ela já vai ter um norte a ser seguido, podemos dizer assim, porque as situações que podem ocorrer, que o exemplo um ou o exemplo 2. Então, a verificação, ela vai consistir em verificar se a situação, se o exemplo um está ocorrendo ou não. Se tiver, então verifica o exemplo 2. Se o exemplo 2 estiver ocorrendo ou não. Então, basicamente, podemos dizer assim, será uma dessas duas situações. E depois que você verifica as causas, você parte para a execução propriamente dita. Ou seja, você começa para ação. A ação com base no estabelecimento do resultado, com base no levantamento de dados e com base na verificação das causas. Aqui, tudo isso aqui, ele pode ser entendido como o plano que antecede a ação. Plano que antecede a ação. Que antecede aqui a ação. Como eu já até gravei em outro vídeo aqui do canal, eu vou deixar no final desse um card que você pode clicar para assisti-lo, para você entender isso melhor. Como eu já falei nesse vídeo, um planejamento, ele tem essa grande finalidade. Como assim? A finalidade do planejamento não consiste nele mesmo, ou seja, não, o fim do planejamento não é ele mesmo. O fim é sempre para se melhorar uma ação ou se executar uma ação da melhor forma possível. Então, todos esses três passos anteriores, eles vão ajudar na execução da ação. E seguindo esses três passos até chegar na ação, a porcentagem, podemos dizer assim, a, a estimativa de que o resultado seja alcançado é muito grande. Por que eu falo assim, estimativa? Porque existe algo chamado de contingência. O que seria isso, contingência? O que é algo contingente? Algo contingente é aquilo que pode acontecer como não pode acontecer. Dentro de um planejamento, aqui é um racional que eu estou mostrando para você. Dentro desse racional, existirão situações que podem gerar alguns imprevistos, que isso pode fazer com que o planejamento não saia
exatamente como você planejou, por, por virtude dessas pequenas incertezas que podem acontecer. Mas isso pode ser, podemos dizer assim, melhorado com a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E é com base nessa experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ou melhor, com a experiência que eu fui adquirindo ao longo do tempo, que eu montei a minha consultoria para você que tem dificuldade de montar um planejamento e fazer com que esse planejamento aconteça. Se você tiver interesse em conhecer sobre essa minha consultoria, o link se encontra na descrição desse vídeo. É um link do WhatsApp onde você pode clicar, me mandar uma mensagem dizendo que tem interesse em conhecer sobre a consultoria e eu vou lhe explicar, ver qual a sua necessidade, qual a realidade que você possa estar passando e ver se essa consultoria se encaixa com a situação que você está passando. Então, clica aí no link que está na descrição desse vídeo para conhecer sobre essa consultoria. Então, como eu estava dizendo, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, adquirindo experiência, a gente vai melhorando a nossa percepção de como as coisas podem ser seguidas e aquilo pode nos dar uma, podemos dizer assim, certeza de que o resultado pode ser alcançado. E só para recapitular aqui no racional de como você pode estabelecer ou começar a criar o seu planejamento. O primeiro ponto é estabelecer o resultado que se quer alcançar. Depois, levantar as informações a respeito do problema e a partir do momento que você verifica, ou melhor, a partir do momento que você levanta as informações a respeito do problema, você faz uma verificação das causas que estão gerando aquele problema. E aqui, dentro dessas causas, importante não, para uma melhor visualização, podemos dizer assim, você pode subdividir a causa maior em causas menores. Isso vai, podemos dizer, ajudar a resolver o problema de uma forma melhor. Depois que você faz esses 3 passos, você parte para a ação propriamente dita. Espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. Se foi útil para você, deixe aqui nos comentários para que eu possa ter um entendimento de que esse assunto lhe ajudou, que esse assunto trouxe uma coisa útil para você. Então, deixa aí nos comentários para que eu possa saber. Mas antes disso, antes de eu encerrar esse vídeo, não esqueça de clicar no card que vai aparecer aqui para você assistir o vídeo que eu falei anteriormente. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.